Meus irmãos, segunda coisa que dificulta o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida, que também nós vamos perceber lá em Neemias, que é o nosso texto base para essa ministração. Neemias, assim que ele removeu todos os entulhos de Jerusalém, ele vai dar o segundo passo. E o segundo passo é preparar os alicerces, é cavar os alicerces para que os muros de Jerusalém pudessem ser levantados. Então, Neemias, depois de limpar o terreno, tirar o entulho, ele vai cavar os alicerces. Veja bem que interessante. Então, quando eu abandono minhas velhas práticas, quando eu estou removendo esses entulhos da minha vida, eu estou limpando a minha vida, o templo do Espírito Santo, para que o Espírito Santo comece a fazer o alicerce na minha vida. Então, o alicerce, ele precisa ser cavado, porque uma casa que ela é levantada sem alicerce, o vento pode derrubar. Assim como Jesus falou lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, bem no finalzinho do Sermão do Monte, Jesus fala sobre a casa que foi afirmada na rocha e a casa que foi afirmada na areia. A casa que foi afirmada na rocha era uma casa que tinha alicerce e estava alicerçada sobre a rocha. Veio o vento, a chuva, correu os rios, bateram naquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava alicerçada sobre a rocha. Porém, a casa que estava alicerçada sobre a areia não tinha alicerce, não tinha estrutura. Então, quando correu os rios, veio o vento, a tempestade, a chuva, bateu contra aquela casa caiu. Por quê? Porque não tinha alicerce. Então, assim é na nossa vida. Quando nós estamos em Deus, quando nós verdadeiramente entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos que deixar o Espírito Santo estruturar a nossa vida. Então, esse alicerce que vai começar em nós, é um alicerce que ele vai começar baseado na palavra de Deus, né? É um discipulado, é a gente se submeter a um discipulado, é a gente virar um amante das Escrituras, é a gente virar um amante pela palavra, porque lá na parábola da casa firmada na rocha e na areia, Jesus ele fala que aqueles que ouvem a sua palavra e as pratica é comparado ao homem que edificou, né, a sua casa sobre a rocha. Só que aquele que ouve a palavra, mas não coloca em prática, é comparado àquele que edificou a sua casa na areia. Ou seja, ele vai para a igreja, é ministrado, passa por um aconselhamento pastoral, é discipulado, só que ele não segue na risca. Ou seja, ele não quer discipulado, não quer ser discipulado, não quer ser ministrado, não quer ser confrontado. Então essa pessoa não está baseando a sua vida na palavra de Deus. Então, quando o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida, o Espírito Santo vai encontrar essa dificuldade em nós, a dificuldade de nos alicerçar. Por quê? Porque se eu ouço a palavra de Deus, se eu sou discipulado, se eu sou orientado pelo meu pastor, mas se eu ouço a palavra e eu não quero obedecer, eu não quero praticar, eu não aceito alinhamento, então o Espírito Santo vai ter dificuldade para nos alicerçar. Porque para o Espírito Santo nos alicerçar, ele vai depender muito dessa parte. Ele vai falar ao nosso ouvido, ele vai falar ao nosso coração, né? Ele vai ministrar a palavra de Deus em nós, e se a gente não se submeter a ser ministrado pela palavra, a ser discipulado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai ter dificuldade de operar na nossa vida. Porque quando você, um exemplo, tem um terreno lá que vai construir uma casa. Primeira coisa que faz é o alicerce, não é? Faz a base da casa
e faz o alicerce. Quem está passando numa rua e olha para dentro do terreno, ele não consegue ver os alicerces. Sabe por que a pessoa não consegue ver? Porque o alicerce ele é escondido. Ou seja, você está colocando ele no terreno, você cava ele. Então, o alicerce ele é escondido, só que ele é a parte mais principal de uma construção. Porque se não houver as vigas, se não houver as sapatas, se não houver as colunas em uma construção, ela não vai suportar aquela alvenaria. Então, a obra do Espírito Santo, ela começa onde? Por fora? Não. A obra do Espírito Santo, ela começa dentro de nós, né? Então, quando o Espírito Santo ele começa a trabalhar em nós, a palavra de Deus diz que essa obra é a obra da regeneração e ela começa por dentro. A primeira transformação que a gente recebe quando nós conhecemos o Evangelho da Graça, essa transformação ela começa por dentro, entendeu? Não começa por fora, né? O Espírito Santo, ele não vai se importar com o nosso lado externo, ele vai se preocupar com o nosso lado interior, né? Porque é dentro de nós, nas nossas emoções que está impregnada ali, as nossas mazelas, os nossos sentimentos, a forma de pensar, de agir, os nossos pensamentos impuros, está onde? Está dentro de nós. Então, é por isso que a obra do Espírito Santo, ela começa dentro de nós, porque o Espírito Santo ele vai começar a ministrar dentro do nosso coração, ele vai nos libertar por dentro, porque quando ele faz a obra por dentro, automaticamente vai refletir por fora. Então, o Espírito Santo trabalha por dentro para refletir por fora, e não é por fora para refletir para dentro, não, é para dentro para refletir por fora. Então, o alicerce é muito importante na nossa vida, e o alicerce do cristão, ele tem que estar baseado na palavra, Quando eu consigo ouvir a palavra de Deus e praticar, e colocar a palavra de Deus em prática, eu estou permitindo o Espírito Santo alicerçar a minha vida nele. Agora, se eu sou um crente, que eu ouço a palavra de Deus, e entra pelo um ouvido e sai pelo outro, quer dizer, o Espírito Santo está tentando me ministrar, o Espírito Santo está tentando fazer um alicerce em mim, só que eu não permito. Por quê? Porque toda vez que eu ouço a palavra, eu não consigo colocá-la em prática. Então, segunda dificuldade que o Espírito Santo tem de agir em nós é quando nós não permitimos ser alicerçado, né? Porque eu sempre falo, irmãos, que a parte mais dolorosa de um ministério é a parte do discipulado, é a parte do aprendizado, porque você pode perceber, se você vai num culto numa igreja, não está tendo um culto de celebração, um culto de avivamento, né, um culto profético, os cultos são superlotados, mas quando você vai numa escola teológica, numa escola bíblica, uma escola de líder, uma escola de discipulado, a gente vê a tamanha dificuldade que as pessoas têm. Mas é importante nós olharmos aqui, né, para esta parte da palavra de Deus e a gente permitir o Espírito Santo alicerçar nossa vida.